Tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Vou tentar fazer. Tem hora que tá saindo minha gravação, que eu faço uma local e outra pelo Google Meet, e a local está saindo sem som. Vamos ver o que acontece. Bom. Então vamos começar. Por favor, apareçam aí na câmera, tá? Já está gravando. Um por um, cada um apareça. Desligue. Ok, obrigado. Obrigado. Quem não tiver câmera, dá um alô aí, fala com a voz aí. Eu tinha aberto a câmera no celular, já fechei, professor. Ok, tudo bem. Eu só quero que quem não tem câmera fale com a sua própria voz, para ficar registrado. Daniel, você não tem câmera? Você falou? Alô? Não. Não tem microfone também? Tá. Ok. Tá, então estamos em quantas pessoas? São 7 alunos nessa turma? Comigo são 8, mas eu estou apresentando 2, tem 6, então só. Tá faltando quem aí? 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade estão 5, né? Porque eu estou com 3. Tá, mas vamos começar assim mesmo. Bom, pessoal, então na aula passada, vocês viram aí a questão das geometrias que o corpo pode assumir. O que acontece? A gente está definindo essas geometrias e o ponto do material, que é o centro de massa de cada geometria dessa. E depois a gente vai fazer o material, a gente vai fazer o... Oh, peraí, só um pouquinho, que aconteceu uma coisa aqui estranha. Tá. A gente vai fazer o material ser deformado no segundo semestre, que seria na próxima disciplina. Então, por enquanto, o que a gente quer é somente equilíbrio de forças, que é para translação, e equilíbrio de momento de força ou torque para rotação. Por enquanto é só isso. Então, como tem várias geometrias, nós estudamos aí como decompor a posição, a variação da posição para poder fazer a velocidade, e depois o elemento de área, que lá no futuro a gente vai usar, que é para fazer a tensão, é força por área. A gente vai dividir o DF pelo DA, que a gente determinou aí, e é força por volume também, que é o DV. E também todas as integrais de centro de massa, integrais de momento de inércia, tudo é com dm. E o dm vai ser ρdv. E o dv vai ser cilíndrico, esférico, retangular, conforme for a geometria. E você tem que fazer sempre assim. Uma barra é retangular, então usa cartesiana. A barra é cilíndrica, usa geometria cilíndrica. É uma esfera, então usa geometria esférica. Então tem sempre que ser compatível. Aí nós vimos que o equilíbrio das forças tem que ser igual a zero. Só que às vezes você quer que o equilíbrio de forças esteja movimentando o corpo. Então quando estiver movimentando o corpo, o equilíbrio de forças não vai ser zero. Então aí tem essa última parte, que a análise de momentos das forças é um ponto material. Então, você soma as forças, tá? Como você está vendo aí. E aí você estabelece que a soma é a massa vezes a aceleração. Mas aí você vai ter o seguinte. Você vai ter o MI aí, que é de cada partícula, né, no corpo. Então, se você estiver somando todas as forças, você vai dizer que isso aí é a massa total do corpo na aceleração do centro de massa. Então, eu coloquei somatória de Mi aí, mas na verdade, para o sólido, é o limite da somatória de ΔM, tendendo a zero e tal, para poder se transformar numa integral. Tá? Mas, por enquanto, a gente só vai igualar a M a Cm, né? Massa vezes a aceleração de centro de massa. E aí você repete toda a situação anterior,
do equilíbrio, sendo que agora você decompõe a força em x e y, e as acelerações também em x e y. Então, a aceleração em x, a força em x vai estar relacionada com a aceleração em x, a força em y com a aceleração em y, conforme está na 4.206, 4.207. Então, você pega as duas quantidades que são vetoriais, que é força e aceleração, e você decompõe em uma soma escalar, né, por componente, certo? Aí apareceu uma setinha, tem alguns erros aí, eu estou percebendo esses erros, e tem uma setinha aí que, depois você está com uma componente, você não precisa mais da seta, e a seta continuou. Tem dois sinais de igualdade aí, então desconsidere esses erros aí, porque foi a minha pressa em editar o livro, e acabou ficando esses detalhes. Como o editor só corrigiu o português, a parte da matemática ficou assim. Bom, então aí nós temos essa seguinte situação. Isso vai ser em casos bem específicos, onde você vai estar movimentando o corpo, né, e não necessariamente está em equilíbrio. Assim como a rotação também, você vai estar rotacionando o corpo, né? Ou algo que está se deslocando, ou um eixo que estará girando, tá bom? Então, quando você faz isso, né, você também pode fazer no espaço, né, que é uma repetição aumentando uma coordenada z. E aí a aceleração também aparece com coordenada z. Então, nenhum problema aí, tá tudo a força resultante em x, a somatória de mi a x, força resultante em y, somatória de mi a y, força resultante em z, mi a z. Então, se você souber qual é a massa total e qual é a aceleração do centro de massa, a aceleração do centro de massa também vai ter três componentes, a x, a y, a z. Aí você troca essa somatória pela massa total e a aceleração por cada uma das suas componentes respectivas, como está aqui, ó, na parte de baixo. Tá? 4.216, 217, 218. Certo? Então é sempre importante você descobrir onde está o centro de massa para você usar a coordenada do centro de massa e não se preocupar com a conta da somatória ou da integral. Ok? Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Se for uma rotação, você vai ter uma outra lei, né, que é a segunda lei de Newton para a rotação, que é o torque, ou momento de uma força, dado por dl dt, que é a derivada no tempo do momento angular. O momento angular é R vetor P, derivando no tempo. A gente já fez isso várias vezes, esse é repetido de propósito, para vocês entenderem que a coisa se cancela e você fica só como torque R vetor F, ou F vetor R, conforme você disser quem é o positivo e quem é o negativo. Então, no final, você tem M igual a R vetor F, e o momento angular P vetor R, certo? Então, o que está acontecendo aí? O R, entre o M e o L, o R se manteve. Então, quem foi a derivada no tempo? Foi o dp dt, que se transformou em F. Basicamente é isso. E aí, agora você vai igualar isso, né? Aí eu estou mostrando novamente quando troca o sinal, isso já falei também. E você vai ter que pensar no seguinte, quando o produto for vetorial, você tem torque, quando o produto escalar, você tem trabalho. Então, se o ângulo entre o F e o R não for um ângulo de 90 graus, então vai ter uma componente de torque e uma componente de trabalho. Se for um ângulo de 0 graus, vai ser só trabalho. Se for um ângulo de 90 graus, vai ser só torque. Não pode esquecer isso. Aí, no caso, se o movimento for no plano e a coordenada for cartesiana, como está dizendo aí, você tem o Fx na direção y, Fy na direção j e o Rx na direção y, na direção j. Então, nesse caso, que você conhece a geometria, você já consegue descobrir quem vai ser o torque. Tá? Então, você faz o produto vetorial de F vetor R, como está aí, consegue obter já as componentes do torque que tem na direção K, que é a terceira dimensão aí, né? Porque na direção I e na direção J vai ser 0, e na direção K vai ter uma continha aí final,
para você fazer uma parte positiva, que é I vetor J dá K, e J vetor I dá menos K, então dá o termo da 4, 2, 34. Conforme esse diagrama da 423 que está aí. O I vetor J vai dar K e o J vetor I vai dar menos K no sentido horário e no sentido anti-horário. Aí você junta todas as componentes e sabe que isso vai ser fxy menos fyx na direção K. Obviamente, isso aí, né, já está dizendo, né, que eu tenho uma situação de rotação, ou seja, ele não está parado, tá? Por quê? O corpo vai rotacionar, você vai ter um momento angular, né? E também vai ter um momento de inércia, cujo a situação, você vai dizer que o momento angular é I vezes ômega, e o torque vai ser I vezes alfa, onde I é o momento angular do corpo, que vocês já viram lá no capítulo 3. Tá? Então vamos ver aí, se for no espaço, né, você faz as 3 coordenadas de F e as 3 coordenadas de R, e aí você obtém as 3 coordenadas do torque ou do momento de força. Certo? Que está aqui embaixo. Mx é Fyz, M menos FZY, MY é FZX, menos FXZ, e MZ é FXY menos FYX. Então, novamente, você vai igualar isso aqui ao momento angular do corpo vezes o alfa. Tá? Então, vamos ver agora a medição de um equilíbrio de um ponto material. Então, se você tiver um conjunto de torques ou um conjunto de forças, tá? Cada um com R1, R2, R3, R4, você vai somar esses torques, né? E vai igualar a derivada do momento angular no tempo. Quer dizer, todos os torques vai ser igual à somatória das todas as derivadas dos respectivos momentos angulares no tempo. Então, vai ficar FI, RI no final das contas. Né? Aí no plano, o que vai acontecer? Uma figura para mostrar vários momentos angulares, várias forças, né? E aí no plano você vai ter o FIXYI e o FIYXI, ou seja, para cada situação de força você tem uma componente X e uma componente Y que vai ser usada para calcular o torque. Né? E esse torque vai estar na direção Z. Se for no espaço, o que vai acontecer? No espaço, 3 coordenadas, MX, MY, MZ. E também é igual à somatória. Aí aparece MRX, MRY, MRZ. E aí cada uma delas tem uma componente FI, YZI, FZYI, FZXI, FXZI, FXYI, FYXI. Tá? Então está bem explicitado aí. Caso você conheça o momento de inércia do corpo em questão, né? O momento angular você iguala ao momento de inércia vezes a velocidade angular, e esse torque, ou momento de força, você iguala ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Isso no caso deles não estar em equilíbrio, ou seja, tanto pode ter velocidade quanto pode ter aceleração, para o caso de não equilíbrio. Agora, se o sistema for curvilíneo, o que é curvilíneo? Seria as situações de cilíndrico e esférico. Por quê? Porque cada ponto na coordenada está se movimentando sobre a superfície da esfera ou sobre a superfície do cilindro. Então, nesse caso, o momento linear pode ser escrito, né? Primeiro, começando com coordenadas retangulares, né? Como MV, que é dx dt, dy dt, dz dt. A força como dv dt, né? Ou como dx
d2x dt2, dy2 dt2, dz2 dt2. Então aí a parte da translação. A parte da rotação, né, é P vetor R, né, MV vetor R, e aí você pega as coordenadas dx dt, dy dt, dz dt e multiplica vetorialmente por x, y, z, e vai aparecer, ó, um momento angular desse tipo, dy dt na direção z, menos y dz dt, dy dt vezes z, menos y dz dt na direção i, dz dt x, menos z dx dt na direção j, e dx dt y, menos dy dt na direção k. E o torque, como é F vetor R, então você pega a força, né, e faz o vetor R também. Só que a força é a derivada segunda. Aí você também sabe que a força é Fyz menos Fzy, né, aliás, o torque é Fyz menos Fyz na direção I, Fzx menos Zfx na direção J, e Fxy menos Fyx na direção K. Então, as duas maneiras vão calcular o torque, né? Uma pelas forças e outra pela massa e aceleração, certo? Então, a igualdade dessas duas fórmulas diz que o corpo não está em equilíbrio, está girando. Se for em coordenadas cilíndricas, o momento agora ele vai depender das coordenadas ρ, θ e z. Então, mv é dr dt, o dr nós já vimos como é que monta lá atrás, é dρ dt na direção ρ dθ dt na direção θ, e dz dt na direção z. A derivada segunda é só derivar essa primeira 4268 mais uma vez e obtém a equação que está aqui embaixo, né? Ela ficou pequena porque ela teve que ser encolhida aí para caber na linha. E a terceira lei de Newton, a força de ação é igual a força de reação, essa fica idêntica. O momento angular é P vetor R. Como você já sabe escrever o P, você faz o produto de ρ dt ρ na direção ρ dθ dt na direção θ, mais dz dt na direção z, vetor ρ na direção ρ θ na direção θ e z na direção z. Então você faz esse produto vetorial, você vai obter as componentes do momento angular em coordenadas cilíndricas que está aqui embaixo, né? Ρ dθ dt na direção z, ρ θ dz dt na direção ρ dθ dt vezes z, menos ρ θ dz dt na direção ρ, dz dt ρ menos z dρ dt na direção θ, dρ dt ρ θ menos ρ quadrado dθ dt na direção z. E o torque, como mais uma vez esse momento angular aí, ele é derivado, né? E só que a gente já sabe que ele vai aparecer como força vetor R, então você não vai derivar isso aqui em relação ao tempo por uma segunda vez. Você pode até derivar para conferir se vai dar tudo certo no final. Aí você pega a força que você já tem, né, lá em cima, certo? E faz vetor R, tá? E você obtém esse valor que está embaixo aí, né? E aqui eu estou pegando já a aceleração, né? Que está, deixa eu ver aqui, onde foi que eu coloquei a aceleração. Não, aqui, essa força aqui, da 4269. Eu estou pegando essa 4269 e fazendo o vetor R, né? Que aqui nessa 4273. E aí fica uma expressão bem complicada. Essa expressão em coordenadas cilíndricas a gente só usa se for bem necessário mesmo calcular a rotação de um cilindro, porque não dá para decorar, né? E tem que usar ela conforme a necessidade. Porque às vezes tem velocidade radial, não tem velocidade radial, então aí está bem completo a equação. Se for coordenadas esféricas, a mesma coisa. O momento, né, é decomposto como mdv dt, né? O dr dt já está escrito aí, como sendo dr dt na direção R, R sendo φ dθ dt na direção θ, e R dφ dt na direção φ. Do mesmo jeito, você tem a derivada segunda, que é pegar toda essa equação que já está aí, e derivar mais uma vez, aí você obtém essa equação 4276. A terceira lei, a força de ação e reação, o L
é P vetor R, você já tem o P anteriormente aqui, ó. Tá? Você já tem o P, e agora você faz o vetor R aqui embaixo, e obtém as componentes, né? Obedecendo essa regra aí de R θ φ, onde R vetor θ é φ, θ vetor φ é R, e se for R vetor θ, aliás, R vetor φ é menos θ, e φ vetor θ é menos R. Aí, dá essa momento angular complicado da 4279, e o torque da mesma forma, o torque, né, é F vetor R ou dl dt. Como eu já tenho F lá em cima, eu faço o vetor R, tá? E aí eu obtenho o torque, que é essa expressão bem complicada aí. Então, esse momento angular esférico, tá? Você não usa nos problemas que você tem normalmente aí da mecânica da engenharia. Você vai usar esses problemas esféricos se você estiver trabalhando com geofísica, né? Ou com física atômica, quando você tem o átomo de hidrogênio, o elétron girando, né? Coisas desse tipo, é que você usa o torque, o momento angular em coordenadas esféricas. Então, pessoal, esse aqui é o capítulo que estava para ser terminado, né? Algumas coisas foram resumidas nesse capítulo, e eu percebi só depois que eu não detalhei, não juntei algumas partes, né? Mas eu não vou pedir mais do que isso, né? A não ser você saber as coordenadas cilíndricas, esféricas e cartesianas, e entender que o torque no equilíbrio é zero, porque por enquanto nós não vamos trabalhar fora do equilíbrio, e o momento que a somatória das forças é zero, e que a somatória dos torques é zero. É só isso que nós vamos precisar por enquanto. O capítulo fica então como consulta das equações conforme a necessidade dos problemas, tá? Aí eu coloquei cálculo de uma força aplicada de uma massa de 3 kg, sabendo que ela está numa coordenada cilíndrica. Então é tipo uma massa fazendo uma espiral, né? Fazendo uma rotação aí que tem um formato cilíndrico. Somente para você aprender a derivar essa expressão, dr dt, dv dt e assim por diante. Então você vai derivar e substituir valores. Escreva o momento angular e o momento linear em coordenadas cilíndricas, né? O linear e o angular. Também é só um exercício para você lembrar que existe aplicações nessas coordenadas que no sentido normal dos problemas você vai sempre usar a equação consultando a fórmula. Mas é sempre bom manusear as equações para ter um pouco de familiaridade com ela. Escreva as três componentes do momento angular e momento de uma força em coordenadas cartesianas e assim por diante. Então, eu tentei transformar uma boa parte desse exercício nas perguntas do questionário. Só que na prova eu vou colocar alguns desses problemas e os problemas de centro de massa e momento de inércia. Tá? Então, hoje, eu vou adiantar mais um pouco a matéria, que nós estamos aqui com 13 minutos de aula. Eu já vou entrar no outro capítulo, porque na próxima aula, a gente já faz alguma coisa relacionada com exercícios de centro de massa e momento de inércia. Tá? Para a gente poder ter condição de fazer uma prova. E aí eu vou fazer um debate com as perguntas, tá? Da parte teórica. Então esse debate ele vai cair, as perguntas teóricas que eu vou fazer para vocês na próxima aula. Tá bom? Então, na próxima aula, vocês vão ficar aí combinados de responder em dupla, Como são 6 alunos, são 3 duplas, tá? E eu vou lançar perguntas sobre o questionário aí, Um pouco diferente, Não exatamente como questionário, para vocês pensar e responder
Então, cada dupla vai ter 2 perguntas. Então, como são 3 duplas, né, vão ser 6 perguntas. Tá? Que eu vou fazer 2 por dupla. Tá bom? E aí, por exemplo, tem esse tipo de problema, né, que a gente também vai treinar na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai treinar, resolver problemas de força, problemas de momento de centro de massa e problemas de momento de inércia, tá? E problemas de torque. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, que eu tenho uma força a 30 graus, né, uma F1 de 40 newtons, uma F2 de 100 newtons a 60 graus e uma F3 de 80 newtons a 20 graus. Então, qual é a condição de equilíbrio, né? Se eu colocar mais uma força, F4, né, como que tem que ser essa força? Para que a soma de F1, F2, F3 e F4 dê igual a 0. Então, como a soma vai dar igual a 0, você tira com o F4 em função das componentes da F1, F2 e F3. Basicamente, é esse o problema. Aí você pensa o seguinte, bom, se agora, no segundo problema, se a força F4 for de 4 newtons com um ângulo de 35 graus, qual é a resultante final? Ou seja, se antes eu colocava uma F4 para equilibrar, agora nesse segundo problema eu estou colocando uma F4 que não vai equilibrar, que eu sei que a força que eu estou pedindo lá para equilibrar no problema 6 não é 4 newtons. Mas digamos que a força nessa segunda parte é 4 newtons. Então, certamente, ela vai andar. O corpo que está acionado por essas 4 forças vai andar. Então, vai ter uma massa vezes aceleração. Como eu estou preocupado apenas com a força resultante, então você vai fazer uma somatória de forças e calcular a força resultante no problema 7. Né? Aí, no problema 8, é algo também parecido com o problema 1. Só que agora eu dou 2 distâncias. Por quê? Porque no outro problema era só problema de translação. Então eu não precisava dar raios de giração. Raios em torno do qual eles estão girando. E nesse problema agora eu estou dando um raio no qual o corpo, além de estar aplicando uma força, está recebendo esse giro aí na posição R1, R2 e R3, respectivamente, para as forças F1, F2 e F3. Então aí você tem condição com o R e o F fazer um exercício matemático. F vetor R, tá? Com ângulo de 30 graus, você decompõe aí quais são as componentes R1, R2 e R3, ó. E aí você faz o F vetor R e tenta calcular o momento resultante. Tá? Com 3 forças e 3 raios. Também um exercício simples de conta de produto vetorial. Por isso que agora, vocês tendo a planilha de produto vetorial, vocês podem colocar os vetores nas suas componentes e as posições nas suas componentes, usar a planilha e resolver o exercício. Tá? Calcule a condição de equilíbrio de um quarto momento. Agora eu coloco um quarto momento em uma situação de 3, né? E quero qual é a condição de equilíbrio. Né? Então, ou seja, quanto que tem que ser o quarto momento de uma força para que haja uma resultante de momento nula. Então, você soma esses 4 momentos e iguala a 0. Tá? A última pergunta é a diferença entre trabalho e torque. Tá certo? Então, são esses tipos de questões que vai cair na prova. Tá? E esse tipo de pergunta que eu fiz nos questionários. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte? Eu vou mudar agora de assunto para o próximo capítulo. Porque o próximo capítulo é bem mais curto. E aí, se não der para terminar hoje, eu termino a aula que vem. Tem alguma pergunta? Professor, e se eu afirmar que que nem D'Alembert, que é força menos a massa vezes a aceleração é igual a 0, para dizer que está em equilíbrio? Está em D'Alembert, ou não?
Eu sei, equação de D'Alembert. Sim, isso aí você tem que fazer isso quando você usa trabalhos virtuais. Então, você só faz esse tipo de equação do D'Alembert quando você faz o seguinte: você imagina um deslocamento virtual, tá? E aí, nesse deslocamento virtual que você está imaginando que pode acontecer na estrutura, você faz esse cálculo igual a zero, tá? E tira a quantidade que é importante para você, a força, ou a aceleração, ou qualquer coisa que você esteja utilizando para estabelecer um equilíbrio. No caso, né, essa formulação do D'Alembert aí, né, quando você pega e subtrai, você vai usar ela para montar as equações de Euler-Lagrange, que é um avanço na teoria do Newton. Tá? Mas isso você aprende, por exemplo, a resolver algumas estruturas, né, usando essa equação do D'Alembert ou a equação de trabalhos virtuais, que é equivalente, né, em situações mais específicas. Né? E eu não usei isso, né, porque é uma situação mais avançada, tá? Mas se houver necessidade, a gente pode ensinar. Né? É uma situação mais avançada. Normalmente, é um método alternativo ao método da decomposição das forças. Né? Quando você, por exemplo, tem um problema em que a decomposição das forças para você fica muito complexa, aí você usa o problema dos trabalhos virtuais. Tem problemas de sólido e problemas de vigas que são mais fáceis de resolver usando o princípio dos trabalhos virtuais do que a decomposição das forças. Tá? Então para seus trabalhos, listas e prova, é melhor que a força é derivada da momento linear pela derivada do tempo. É por aí. Porque, na verdade, eu estou preparando vocês para vocês estudarem mais para frente deformação como fluência de um metal, por exemplo, um metal que está deformando e está fluindo. Aí a derivada do momento em relação ao tempo vai ser muito próxima da ideia do escoamento, tá? É por isso que eu estou dando dessa forma, porque eu posso... Peraí, deixa eu só ver aqui se tem algum livro sobre trabalhos virtuais, para eu fazer um comentário mais específico a respeito. Onde está? Então, eu me lembro que na minha graduação, a gente usou os princípios dos trabalhos virtuais para calcular condições de estabilidade e equilíbrio, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui bem rápida aqui nesse livro. Princípio dos trabalhos virtuais. Vamos ver aqui. Força central. Acho que já passou. Deixa eu ver. Sistemas acelerados. Onde é que está isso? No caso aqui, os problemas que eu estou vendo aqui são problemas de confinamento, por exemplo, de um cilindro, de uma esfera confinada dentro de um cilindro, uma esfera
tendo uma superfície de confinamento para poder se movimentar. Então, é algo bem específico. Né? É só um pouquinho, se encontro mais exemplos aqui. A gente desvia um pouco dessa estrutura matemática mais pesada, né? Porque os nossos problemas acabam sendo mais simples do que os problemas da física. O problema da física é você resolver problemas de mecânica em qualquer situação. Eu não estou achando um problema clássico que eu resolvi na graduação. Teoria de estabilidade e equilíbrio. Cadê o princípio dos trabalhos virtuais? Cadê? Aqui, princípio dos trabalhos virtuais. Então, aqui está com problemas de roldanas, problemas de massas em planos inclinados, né? Problemas de corpos girando em superfícies confinadas, né? Então, é isso aí. Tá? Faz muito tempo que eu trabalhei com isso. Precisaria até dar uma revisada para poder... Não tem problema não, professor. Não. Tá? É porque na engenharia a gente tem num nível mais avançado um curso onde você utiliza os trabalhos virtuais, inclusive para vigas, para deformações em vigas. Mas daí é mais para engenharia civil? Para engenharia civil, mas é para problemas bem específicos, que nem, por exemplo, aqui era problema de roldanas, problemas de... Aqui tem uma esfera rolando dentro de um arco, esfera... Porque eles têm um problema que eles chamam de base rolante. Mas rolante é para rolamento daí. Isso. Por exemplo, uma esfera dentro de um cilindro. Então, você vai resolver problema de rolamento. Exatamente. Problema de roldana. Então, aí você utiliza o princípio dos trabalhos virtuais, porque você tem um vínculo, aí você transforma as equações de equilíbrio em duas equações, equação de base e equação de rolante. A base é a superfície que o rolante vai estar restrito. Tá? Basicamente é isso. Tá bom? Beleza, não precisa se dedicar muito nisso, não. Eu não dei esse enfoque mesmo, é verdade, isso eu não dei esse enfoque, não. Tá? Aqui tem até um problema de uma mesa de sinuca, uma bola batendo no canto de uma mesa de sinuca, são problemas desse tipo. Tá? Onde um corpo, ele não está livre, ele está vinculado a outro corpo, ou uma superfície vinculada a uma outra superfície. Tá bom? Funciona de nada. Vamos lá, então. Eu vou passar, então, para o capítulo seguinte, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí, eu já coloquei o questionário desse segundo capítulo, vocês entregam na quarta-feira que vem, tá? Até quarta-feira. Vocês desculpem aí eu ter mandado várias vezes aquele negócio da planilha, porque a maneira como foi feito o Google Classroom, você corrige, devolve para o aluno, aí o aluno altera e volta, e corrige, devolve de novo. E aí eu tinha que encontrar planilha por planilha e ver o que vocês tinham feito. E a minha tela estava restrita e eu não conseguia ver gente aí que tinha feito 3 exemplos, eu via só 2. E eu acabei mandando 2 vezes para todo mundo aí.
Mas agora vocês têm a nota, eu já dei a nota de todo mundo. Só teve um aluno que parece que não fez, que não tirou o 100% da nota da planilha. Tá? Então agora, eu quero que vocês dêem uma olhada, que nós vamos penetrar um pouco no problema dos materiais. Tá? Tudo que nós estudamos até agora, o material ainda não tinha sido caracterizado como um material sólido. Ele era apenas uma ideia que não estava bem especificada. Né? Agora nós vamos dar uma olhada um pouco nas configurações, né, interiores ao material. Por quê? Porque nós queremos preparar vocês para a disciplina 2. Tá? Então, vocês vão precisar entender agora nesse capítulo. Esse capítulo é pequeno, se puder a gente termina ele hoje, porque aí só vai restar debate e prova, tá? Nas 2 próximas semanas, tá bom? Mas se não der para terminar hoje, a gente ainda tem um pedaço dele a semana que vem, o debate e depois a prova. Porque aí a gente já vai encerrando esse módulo, tá? Esse módulo foi pensado para parar aqui nesse capítulo e depois começar mais 2 capítulos para o segundo módulo e terminar a matéria. Os outros 2 capítulos, eles são mais longos, eu tenho que demorar mais com eles. Então, esses capítulos que vocês viram aqui, eu passei rápido as equações, porque vocês não precisam decorar nada, é só entender e coletar apenas as ideias para aplicar nos problemas, né? E aí a ideia básica é condição de equilíbrio de translação e condição de equilíbrio de rotação. Então agora nós vamos entender um pouco desse objeto de estudo, que é o chamado material real, tá? Com todas as suas propriedades e seus conceitos. Né? Então nós temos aí os materiais que eles podem ser sólidos e fluidos, certo? Na parte de sólido não tem problema, é o que a gente está estudando. Na parte de fluidos são gases e líquidos. Mas como a matéria é só de sólido, né? A questão de comparação de sólidos e fluidos é só para a gente poder ter uma ideia de definir especificamente o que é sólido e não confundir com as demais coisas. Então nós temos a constituição delas feitas por átomos, né, ou moléculas, né, e definindo os estados da matéria. Então aí nós temos o nosso sólido como um gelo, um cubo, né, ordenado, com átomos em suas devidas posições, um estado líquido onde os átomos ou as moléculas estão separadas, né? No caso da água, eu usei a água, então são moléculas, tá? O vermelho aí é o oxigênio e o branco é o hidrogênio, então H2O. No estado líquido e no estado gasoso, elas estão bem mais separadas, tá? Então, nós estamos interessados exatamente no estado sólido. E nesse estado sólido, nós temos uma situação, né, que a aplicação de tensão, compressão ou tensão necessariamente no sólido resulta primeiro em uma deformação elástica. Depois, se essa tensão exceder os limites elásticos, o sólido entra em regime plástico, que resulta em uma dissolução permanente da matéria até a ruptura. Então, pode ser que o sólido tenha comportamento só elástico e também comportamento elástico e plástico. No caso do fluido, é só para a gente ter uma ideia comparativa, né? A aplicação da tensão resulta numa deformação contínua, permanente. Então, você tem um cisalhamento e uma deformação contínua. No sólido, você deforma até a ruptura. Então, você sabe que os fluidos não resistem a uma tensão de cisalhamento, né? E ele consegue mudar de forma, né? Mas no caso do sólido, não. Então, aí nós estamos usando o contraponto sólido e fluido para a gente poder dizer coisas a respeito do sólido, sobre limites de ruptura, né, formas definidas, organização atômica e coisas desse tipo. Tá? Então, no sólido, nós temos os níveis estruturais para definir o estado sólido. Por exemplo, um bloco de
granito como esse que está aí, ele vai ser classificado, a sua estrutura, conforme o seu nível, né? Então, nós temos uma macro e uma microestrutura, e a estrutura cristalina que nós vamos ver aqui embaixo. Então, se você colocar no MEV essa macroestrutura de granito, você vai ver a micrografia que está aí da direita, né? E se você ampliar um trecho da micrografia, você vai ter os cristais, né? Você vai ter aí poros, certo? E mais uma ampliação vai ter os cristais. Mais uma ampliação você vai ter a rede cristalina. Mais uma ampliação você vai ter o átomo. Então nós temos uma divisão entre macro, microestrutura, estrutura cristalina e estrutura atômica. Então esses aí são níveis hierárquicos, são hierarquias de estruturas. Estruturas maiores até estruturas menores. Então, hoje em dia, os computadores estão simulando desde a macroestrutura até a estrutura atômica, que a gente chama de simulação em múltipla escala, tá certo? Para estudar esses materiais. Só que a nossa intenção no estudo teórico é só a macroestrutura, tá? Nós não estudamos a micro nem a estrutura cristalina desses materiais. Okay? Então, você vai reduzir esse sólido a uma situação mais simples, tá? Ignorando as deformações, né, e algumas características deles. Por exemplo, tá? Você tem o corpo real, você tira as características mais complexas dele e reduz ele a um corpo apenas deformado. Como a matéria nossa é corpo rígido, só no segundo semestre que nós temos corpo deformável, nós vamos tirar a deformação e ficar só com a forma geométrica. Nessa forma geométrica, né, você vai ter o centro de massa e a forma geométrica, então nós vamos chamar isso de corpo rígido. Tá? Quando for no segundo semestre, a gente vai colocar a deformação. Tá? Mas nós não vamos chegar ao nível de estudar o corpo com todas as suas características reais. Mesmo porque isso seria um curso de uma universidade inteira, né? Não apenas uma disciplina. Ok? Então vamos lá. Então, como é que funciona a situação do sólido estar ligado por átomos, né? Com átomos ligados formando a sua estrutura, né? Que são as ligações químicas. Como é que funciona isso? Vamos ver aqui na figura seguinte. Então, se você tiver a relação entre a ligação de dois átomos, né, você vai ter uma repulsão e uma atração. Tá? Esse modelo, ele tem 3 formas de se fazer ele. Um é considerando o sólido iônico, outro é considerando o sólido metálico e o outro é considerando o sólido covalente. Tá? Por quê? Porque nas três configurações, ligação iônica, ligação metálica e ligação covalente, nós temos esse poço de potencial aqui para baixo, que representa a coesão do sólido. Então, tanto no metal quanto nos materiais óxidos, que são ligações iônicas, quanto nas ligações de materiais covalentes, né, onde tem ligações de carbono, sempre vai existir esse poço de coesão. Então, à esquerda desse poço, né, você subindo dele, você tem uma repulsão, que é quando você tenta aproximar muito, muito os átomos ou as moléculas, e elas começam a se repelir por causa das forças de cargas nucleares, né, já quando você já está encostando núcleo com núcleo, e tanto do lado direito, quando você tenta separar, tá certo? Essas forças vão se anular por um outro efeito, que é quando você está distanciando as nuvens eletrônicas. Então, nesse ponto, onde você passa por um mínimo, né, que para a direita vai aumentar a força de repulsão e para a esquerda aumentar a força de atração, lembre-se que repulsão é tudo que estiver acima do eixo
e atração é tudo que estiver abaixo do eixo. Então, esse ponto é um ponto de equilíbrio, que é um ponto onde você define a separação dos átomos ou das moléculas para a estrutura cristalina. Tá? Então, sendo a energia potencial dada por esse gráfico, a derivada da energia potencial é a força. Então, a força de atração ou repulsão, ela vai passar por um valor máximo, né, dado nessa posição aqui. Depois disso, ela decai e você perde a configuração de sólida, ou seja, você começa a fundir ou liquefazer o seu sólido. Tá? Então, aí é uma representação onde eu estou colocando aí dois átomos, né, separados por uma dada distância conforme o gráfico, onde essa distância de separação é uma separação de equilíbrio, formando essa estrutura cristalina que está do lado aí, né, onde você observa essa estrutura cristalina pensando nesse diagrama de forças com atração e repulsão. Então, é esse tipo de comparação, né, ou de modelo, que a gente vai usar para entender como que está funcionando o nosso sólido estudado até agora. Tá? Essa parte das três tipos de ligação já falei. Então, vamos ver aqui energia potencial das forças de ligações químicas. Então, existe uma equação, como essa de Lennard-Jones, que é para definir aquele gráfico que foi visto lá, que a energia potencial é uma constante que multiplica A por R elevado a 6, menos B por R elevado a 12, para dar exatamente aquele gráfico que está lá. Certo? Então, se você quiser usar o gráfico para estabelecer a situação dos três estados da matéria, você diria que o sólido é quando a atração é máxima, o líquido, né, é quando houver uma separação intermediária, e o gasoso é quando houver uma separação maior do que a do líquido. Então, na posição, né, e na energia que está sendo representada aí, você tem essas três configurações aí, mais ou menos nessas posições, como estão mostradas no gráfico. Só que na parte do posto de potencial que está aqui para baixo, você vai aproximar por uma parábola. Tá? Você não vai usar a curva inteira, certo? Porque fica muito complicado fazer as contas com a curva inteira. Então, você vai dizer que ali na parte embaixo do gráfico, ela é bem próxima de uma parábola. Se você pensar assim, né, você vai pegar esse gráfico da energia potencial, você vai escrever ela como uma série de Taylor, onde você vai ter termos, né, lineares, termos quadráticos, cúbicos e assim por diante. Se você disser que a situação é aproximada por uma parábola, você, além de definir a força como a derivada da energia potencial, né, o negativo da derivada da energia potencial, tá, você vai dizer que a sua energia potencial só vai até a potência 2, exatamente porque é uma parábola. As outras potências vão se anular ou ser desprezível, porque você está aproximando por uma parábola. Se você fizer isso, a constante K de uma mola, né, vai ser dada por D2V dr2. E você vai igualar a força como sendo a força de uma mola, Kx. Né? E a energia potencial, né, vai ficar Kr menos R0, R é a posição de distensão da mola, R0 é a posição de equilíbrio ao quadrado dividido por 2. E a derivada aí da energia potencial é a força, né? Então, isso vai dar a força igual a menos Kr, que é uma força elástica de retorno. Ok? Tá? Então, derivando 5,6, você encontra 5,7. Então, nessa cadeia linear de átomos, se ela for perfeita, a força, né, de dois átomos, né, vai ser somada 2 a 2, certo? E N átomos vai ter uma força Kn R menos R0.
Ou seja, se o seu material for perfeito, você simplesmente vai somando as forças 2 a 2 para descobrir a deformação, né, a força em função da deformação, porque R menos R0 é um afastamento dos átomos, e o NR menos R0 vai ser uma deformação no comprimento. Então você tem o ΔL igual a N menos R menos R0. Então aí você chama isso de força, né? Agora não é mais em função de R, é em função de L, né? É menos K ΔL, que é a chamada lei de Hooke. E a energia é 1 meio de K ΔL ao quadrado sobre 2. Então esse modelo, em que você aproxima os átomos, né, a um ponto onde você considera que a energia é descrita por uma parábola, você tem esse modelo dado por Einstein. Einstein foi que imaginou isso, chamado de sólido harmônico de Einstein. Então, se você pegar aquele sólido que estava lá, representado anteriormente aqui, né, por essas ligações, agora você usa apenas a parábola, você vai reduzir o seu sólido a um tipo massa-mola, ou seja, cada átomo está ligado ao seu vizinho por uma mola. Tá? E essas molas produzem vibrações, né, que vão constituir as vibrações térmicas do material, certo? E a lei que vai reger as deformações no sólido é a lei de Hooke. Tá certo? Então, essa é uma simplificação para o sólido elástico linear que nós vamos trabalhar no segundo semestre. E desde já nós já estamos definindo ele a partir daí. Por quê? Porque agora, quando você estiver tratando das formas geométricas cilíndricas, esféricas e retangulares, você vai criar barras, né, para fazer deformações. Quando você fizer isso, você vai considerar que essas deformações são proporcionais à força. E isso vai ser suficiente para calcular estruturas que a gente precisa. Tá bom? Nós não vamos entrar na parte plástica. A parte plástica é sempre um curso de pós-graduação. Então, qual seria, então, baseado nessas ideias, a diferença entre um sólido rígido e um deformado? Né? Então, o rígido, as suas partículas não se movem, né, de um ponto ao outro, e o deformável, no caso, ele se deforma elasticamente, né, utilizando a lei de Hooke. Tá? Então, se você pegar dois pontos quaisquer no interior do sólido, no rígido, eles não mudam a separação entre esses dois pontos, e no deformável, ele muda linearmente com a força. Tá? Só que, nas descrições macroscópicas que a gente tem, a gente pega e pensa o sólido como um contínuo. Então, você não olha para ele como se estivesse olhando átomo por átomo, como você viu nos desenhos anteriores. Então, você vê ele como um liso, contínuo, onde você não discretiza as moléculas nem os átomos para fazer essa observação. Então, quando você considera o sólido como sendo um contínuo, você esquece a estrutura atômica que está sobre ele. Está nele, aliás. E aí você faz o seguinte, você só utiliza a lei da elasticidade. Tá? Você esquece aquelas bolinhas lá representando os átomos e as ligações químicas. Você só considera o efeito da elasticidade macroscópica. Então, se você tivesse olhando para uma estrutura, seja ela fluida ou seja ela sólida, né, como é que seria a situação da definição do limite contínuo? Né? É quando você não enxerga mais os átomos dentro da estrutura, simplesmente é um composto desse tipo aí, com essa forma, né, e onde o desenho não representa mais nenhum átomo individual, então você não se preocupa mais com a estrutura. E aí você pega um elemento, né, infinitesimal dm ou dv dentro do material para definir a densidade.
E nisso você faz a razão entre a massa e o volume infinitesimal, dm/dv, para definir essa densidade. Essa densidade ela pode ser constante ou ela pode depender da posição x, y, z e do tempo, caso esse material mude sua densidade por deformação, né? E caso tenha um lado mais pesado do que o outro, a sua densidade vai mudar pela posição. Nesse caso, a massa, né, vai ficar m vezes a aceleração, mas o m agora, né, o dm é ρ dv. Então vai ficar ρ g dv, g, que é a aceleração da gravidade, que é o peso. Então, um sólido considerado um contínuo, ele vai ter uma força dF para esse elemento de volume que está aí, dado por ρ, que é a densidade, g, a gravidade, e dV, o volume desse elemento. Tá? Então, a mecânica do contínuo ela foi desenvolvida não a partir da ideia atômica, mas sim, aliás, a mecânica dos sólidos, ela não foi desenvolvida a partir da ideia atômica, mas sim a partir da ideia do contínuo. Né? A ideia atômica ela foi associada ao contínuo para poder explicar os materiais. Então, aí tem um pouco da história, né, para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu ao longo dos anos para chegar nas teorias que nós temos hoje para os materiais elásticos, viscoelásticos, plásticos e assim por diante. Tá? Então, vamos ver como funciona essa hipótese do contínuo. Tá? Essa hipótese do contínuo ela vai fazer exatamente o que está mostrando nesse desenho. Né? No primeiro desenho só tem um átomo, no segundo desenho eu tenho 8 átomos, no terceiro desenho eu tenho mais átomos e mais átomos e mais átomos, até eu conseguir olhar o corpo sem visualizar mais os átomos. Essa é a ideia do contínuo. Então, um limite onde o número de partículas está crescendo muito. Tá? E a separação entre essas partículas, como está mostrado aí, né, ela não é mais vista. Por quê? Porque se você estiver vendo a separação entre as partículas como sendo um núcleo de um átomo com a sua eletrosfera, né, no caso aí mostrando até um elétron transitando aí de um lado para o outro, batendo de átomo em átomo, isso aí não é a mecânica do contínuo, nem a mecânica do sólido, é a mecânica estatística. Né? Então, nós estamos aí um nível acima da mecânica estatística, então nós não estamos considerando o sólido dessa forma. Então, para isso, né, nós temos que pegar uma escala onde o comprimento é muito, muito maior do que a separação dos átomos. O L é muito, muito maior que L. L pequeno. Nesse limite, no limite de volumes pequenos, como daquela figura lá onde tem um átomo, 4 átomos, 8 átomos, né, e assim por diante, a variação do volume com a massa vai mudando, certo? De tal forma que a densidade ela oscila, né, por causa do quê? Da sobra dos átomos em relação ao volume. Tá? Depois de um certo limite de volume, a quantidade de átomos é tão grande que você não tem sobra de volume, vamos dizer assim, de forma tão, como que eu posso dizer, apreciável, né? Ou se torna desprezível, né? O contorno do volume perdido quando você continua com uma quantidade cada vez maior de átomos. Então, nesse ponto, a partir desse ponto, a densidade passa a ser uma constante, ela não flutua mais. Tá certo? Ela não flutua mais. Então, esse é o limite do nosso contínuo. Então, para trás fica a mecânica estatística, para frente fica a mecânica dos sólidos. Esse limite, em termos de quantidade de átomos, é 10 elevado a 15. Tá? É uma escala razoável para você dizer que você já está com um limite de átomos praticamente invisível quando você tem uma estrutura observando para ela e vendo ela como uma superfície lisa. Tá? Então, a densidade aí é definida dessa forma, tá certo? Você tem esse volume
que vai tendendo a zero, mas ele vai ter um limite tolerável entre o contínuo, né, e o macro, certo? Ou seja, você vai querer que o seu limite ele seja infinitesimalmente pequeno para poder ser contínuo e grande para não enxergar os átomos individuais. Essa é a ideia. Você está situado numa mesoescala, acima da escala atômica e abaixo da escala macroscópica. Por isso que a gente falou lá dos níveis hierárquicos. Então, nós estamos no nível intermediário. Esse nível intermediário deveria ser observado a microestrutura do material. Só que, vocês viram lá naquela figura, que depois da escala macro, você tem a escala micro, que seria a microestrutura. Então, nós vamos desprezar a microestrutura, nós não vamos ver detalhes da microestrutura. Por quê? Porque a lei de Hooke vai funcionar para essa escala aí como se fosse uma partícula sem detalhes, certo? Então, é suficiente para nós isso aí, porque se começar a examinar detalhe por detalhe, aí nós temos que entrar dentro de cada grão, de cada microestrutura e analisar uma por uma, e o que não é interessante para o nosso caso. Tá? Então, a gente considera que as propriedades, né, elas estão desse nível da microestrutura para um nível maior do tamanho do corpo que você está estudando. Tá? Então, essa é a chamada hipótese do contínuo. Bom, dada essa hipótese do contínuo, o que nós temos aí de situação para ver? Deixa eu só dar uma olhada quantas páginas faltam, porque já são 15, 26. Ah, falta nada. Não dá para terminar. Tá. Dentro dessa situação do contínuo, nós temos restrições que nós vamos fazer. Vínculos ou restrições são sinônimos e condições de atrito. Ou seja, você vai impor ao seu sólido alguma coisa. No caso do fluido, né, para você ter uma ideia, quando um fluido ele está fluindo sobre uma superfície, quando ele entra em contato com a superfície, ele tem uma velocidade zero. E aí, as camadas cada vez mais para cima do fluido vão tendo velocidades cada vez maiores, formando esse perfil parabólico aí, né, se o fluido for newtoniano, né, com viscosidade constante. Então, esse contato do fluido com a superfície produz essa deformação aí, essa taxa de deformação, e aí nós temos uma condição de não deslizamento. E comparado ao sólido, né, a gente vai ter uma rigidez, né, e um atrito, tá, que vai ser quando você tiver encostado esse sólido numa superfície, você cisalhar ele, da mesma forma que você cisalharia um fluido, passando uma tensão superficial sobre o sólido. No caso do fluido, ele escoaria. No caso do sólido, ele se deformaria até um determinado limite de deformação. Então, essa aí é uma forma, né, comparativa de estudar o sólido da forma como a gente está estudando. Ou seja, a gente utiliza o fluido e o sólido e vai fazendo essas comparações para a gente perceber a diferença. Por quê? Porque lá na frente, nós vamos pegar todas as equações do sólido, derivar em relação ao tempo e vai se transformar em equações de fluido. Então, quando vocês estiverem estudando mecânica dos fluidos, vocês têm que lembrar que as mesmas equações valiam para sólido e agora elas são derivadas no tempo. Tá? Então, nós vamos ver que a lei de Hooke vai ficar derivada no tempo, tá? E aí vai formar a lei de Newton para o fluido. Ok? Aí, então, tem algumas perguntas, né? Quais são os níveis estruturais de um material? Eu vou transformar isso aqui em formulário, né? Então, vai ter mais um formulário para esse capítulo, né? E aí nós encerramos as perguntas desse tópico, né? Ou desse módulo, com essas perguntas desse capítulo 5. Restando só, então, a prova, o debate, né, e a prova.
Então, na próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios, porque os exercícios não vão cair no debate, os exercícios vão cair na prova. E nós vamos fazer o debate usando as perguntas que já foram elaboradas. Então, por favor, estudem as perguntas que já foram elaboradas, que estão nos formulários, e as outras perguntas que eu vou lançar desse capítulo para o debate da semana que vem. Então, o debate da semana que vem vai demorar 1 hora de aula, especificamente, e o restante eu vou fazer exercícios de centro de massa, momento de inércia para a prova. Ou seja, vocês vão aprender a calcular centro de massa, momento de inércia para problemas da prova. E a prova vai ter perguntas, né? As perguntas tanto do debate quanto dos formulários, pode ser qualquer uma dessas perguntas, e exercícios para vocês aprenderem a calcular centro de massa e momento de inércia, que é muito importante. Sabendo calcular centro de massa e momento de inércia, você vai aplicar aos problemas de força e aos problemas de translação e rotação, que é os problemas de força e os problemas de momento. Com isso, os objetivos desse módulo estão totalmente alcançados, ok? Então, são 16h31, nós começamos às 1h30, aliás, às 15h30, 1 hora de aula. Então, estamos livres aqui para qualquer tipo de pergunta, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir alguma situação, alguma nota, fiquem à vontade. E a aula está encerrada por enquanto. Não esqueçam disso que eu falei aqui na aula, tá? Vocês estão aí, estão ouvindo tudo. Por favor, não fiquem perguntando para mim. Ah, professor, como é que é? Vai ter debate? Eu não estava sabendo. Como eu não estava sabendo? Está o áudio gravado, está o vídeo gravado. Então, se vocês não estiverem prestando atenção, vocês vão ter que ouvir essa aula aí para ver todos esses comentários que eu estou falando. Porque essas perguntas aí de como que vai ser o debate, o que que vai ser, já está tudo dito agora nessa aula, né? Quem faltou a aula vai assistir até o fim e prestar atenção no que eu acabei de explicar. Ok? E aí, pessoal, vamos lá? Fernando, Daniel, Cassiana, Ana Carolina, Nicolas, tem perguntas? O debate vai ser sobre o capítulo 4? Capítulo 4 e 5, ainda vou lançar os formulários. Mas vocês lembrem que as perguntas, elas precisam dos conceitos anteriores. Porque os capítulos de revisão, que foi o capítulo 1, 2 e 3, né? Capítulo 1 não foi nada, né? Mas praticamente foi o 2 e o 3, né? Os capítulos 2 e 3 foram feitos perguntas que, vamos dizer, diretamente não vai cair no debate, porque, mas subjacentemente sim, porque você precisa dos conceitos do capítulo 3, 2 e 3 para entender as perguntas do debate do capítulo 4 e 5. Né? Tá certo? Então, agora o capítulo 5, que é esse de hoje, agora esse final, ele está um pouco diferente. Então, eu vou fazer um novo formulário e mandar para vocês terem as perguntas típicas que vão ser feitas, tá bom? E tipo, vai ser em duplo o debate ou vai ser o questionário em dupla? Não, o questionário é individual, o debate é em dupla. Debate em dupla, daí a gente tem que apresentar alguma coisa assim, um texto, desenho? Você pode apresentar um desenho. Você já ouviu falar de quando você quer explicar, deixa eu te mostrar aqui um negócio que dá para você fazer aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui o... Vai ser com câmera também? Você apresenta uma resposta. Né? Você, igual que eu apresento, você pode apresentar. Né? Você tem quase uma lousa aqui, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui uma lousa aqui que dá para... que tem no próprio Google. Vocês vão ter... espera só um pouco.
Deixa eu ver onde que eu guardei essa lousa. Que dia... Opa. Espera só um pouco aí, deixa eu achar. Acho que é Open Board. Não, é. Eu não sei o que lá board aqui, espera só um pouquinho. Whiteboard. Whiteboard? É. Então você pode usar o whiteboard. Um whiteboard online que está aqui, ó. Então vou projetar ele aqui para vocês. Vocês podem usar ele, é o Whiteboard Online. Tá? Deixa eu apresentar ele aqui. Bom, tá vendo aí? Então, você consegue fazer várias... tem um até que transforma, por exemplo, né? O que você digitar aqui, ó. Qual que é o link, professor? Deixa eu colocar o link aqui para vocês já. É que não deu para ver como é que entrou. Eu já coloco o link para você bem aqui. Então vocês podem usar o whiteboard. Tem um que quando você digita do jeito aqui, por exemplo, se eu perguntar qual é a definição de velocidade, você vai dizer assim, a derivada do espaço do tempo. Certo? Então, por exemplo, você pode sair. Tem um que já transforma numa equação matemática. Ele interpreta e já coloca... Eu não sei se é o Open Board. Eu tentei baixar ele aqui. Mas isso não tem necessidade para nós por enquanto. Então, se você precisar fazer um desenho, né? Utilizem o whiteboard, que ele é compartilhável aqui, né? A tela. Você pode carregar uma imagem, você pode apagar. Né? Tem várias coisas aqui que dá para fazer. Escrever texto. Né? Ok? Eu tentei baixar o Open Board, mas eu não consegui. Vamos ver se baixa agora. Tá bom? Mas vocês podem apresentar isso aí, tá? Um Whiteboard Chat. Tá? É vocês que estão aí? Sou eu, professor. Tá bom. Isso aqui é legal. Cada um pode desenhar e ajudar o outro, tá bom? Certo? É melhor que o Paint, porque o Paint não compartilha o desenho. Então, em qualquer lugar você está desenhando e está fazendo, tá? Ok? Então, essa é uma boa ferramenta. Eu vou começar a tentar... Eu vou comprar uma mesa digitalizadora para eu associar com isso aqui, para eu poder fazer os desenhos de viga, de carregamento e explicar, porque vai precisar... Porque os nossos desenhos estão estáticos na apostila, né? E eu preciso fazer coisas dinâmicas. Bom, então usem isso aqui na próxima aula, passem para quem tiver aí, o Daniel, Ana Carolina, Fernando, Cassiana, estão ouvindo isso? Eu estou falando do whiteboard. Então vocês têm esse link, rapidinho, vocês
Não precisa instalar, é só chamar na tela do computador. E aí, como vocês estão separados por distância, você combina aí a dupla, quem vai ser sua dupla. Aí quando você estiver explicando, o outro completa o desenho, tá bom? Do jeito que o Nicolas está mexendo aqui na mesma tela que eu estava mexendo, tá bom? É muito interessante essa ideia. Tá? Viu? Dividam já a dupla de vocês. Vocês tinham uma dupla antes, né? Quer ver? Deixa eu olhar aqui quem que era a dupla de vocês antes, quando vocês começaram aqui. Era o Daniel. Isso. Luan, Daniel e Nicolas. Estava o Fernando Costa com o Daniel Chiquito. E a Ana Carolina com a Cassiana. Muito bem. Isso aí. Isso. Tá bom? Então, essas duplas aí, na aula que vem, vocês já vão usar e usam o whiteboard para escrever, certo? E responder as perguntas, tá certo? Pode digitar, pode escrever, um digita e o outro completa, então cada um fica assistindo a apresentação, depois você para a apresentação aqui, ó, eu vou parar aqui, ó, aí pronto, tá bom? Aí entra outra dupla, apresentar. Então aguardem esse mais formulário, para a prova, esse vai ser o último formulário, tá? Que eu vou fazer essa semana e já vou mandar. O que eu fiz agora, que foi o capítulo 4, vocês entregam até quarta-feira que vem. E a outra turma vai ser até sexta-feira, porque essa aula que eu estou dando agora na quarta, eu vou dar exatamente igual na sexta e cobrar o formulário até a sexta-feira. Tá bom? Tendo ou não perguntas, vamos continuar ou vamos ficar aqui conversando sobre outros assuntos? Você tá passando o jogo de futebol. Que jogo que é? Bayern e Lyon pela Champions League. Então, agora eu assinei a Oi aqui. Ela tá com uma internet de 400 MB, mas eles não estão me dando 400, estão me dando 200 e pouco. 220, até 300 no máximo. Porque eu não tenho 5G ainda. E agora eu estou com a televisão. Só que eu estou usando mais o Netflix. Porque na televisão da Oi só tem os canais comuns. Os canais de filme e série não tá... Como que fala? Não é como a Netflix, que tem bastante filme, bastante série. O 5G precisa de placa Wi-Fi. Não, ele disse que o roteador aqui já está preparado para 5G, mas eu não sei. Não, mas o que recebe, tipo, celular, tem que ser um celular mais intermediário, assim. Isso, o meu celular não é 5G, isso é verdade. Uhum. Se eu ficar com problemas mentais, você já sabe que foi o 5G que secou meu cérebro, tá? O pessoal tá falando das frequências do 5G aí e tal, né? Aí no YouTube não pode falar, olha, o YouTube tá que nem como é que fala? A Inquisição, né? Mas tem conspiração que estão transmitindo umas ondas eletromagnéticas para controlar a água também. Só que é conspiração, né? Não dá para dizer que é assim. Mas a fumaça a fogo, meu filho. A gente só não sabe onde é que tá o fogo, mas que tem a fumaça, porque quando eu era garoto, falavam do Conde Drácula. Conde Drácula era uma lenda. Até o dia que eu descobri que realmente houve um Conde Drácula, que era um cara terrível, que desquartejava as pessoas. Então, quando eles falam, é como diz o Renato Aragão, ou foi ou é ou será. Entendeu? As conspirações, elas não são tão idiotas assim. Idiotas são as pessoas que criam as formas para explicar a conspiração, mas que existe alguma coisa... Cara, porque veja só esse negócio do TikTok aí com a China, você já sabe... Eu vi que o Anonymous confirmou, eles analisaram o código-fonte do aplicativo e viram que tipo, é mais informação enviada do que o que normalmente é pelo Facebook. Não, então, mas veja só, o Nicolas, eu estava com uma internet via rádio que estava entregando aqui 10 mega,
Eu ficava um dia inteiro para passar uma aula para o YouTube. Aí o que aconteceu? Eu passei para 400 mega, eles só estão me entregando 300. O meu computador já começou a ficar lento como se fosse aquela de 10 mega, cara. Não tem sentido isso. Não tem. Olha, começou a travar aqui. Eu tenho 2 notebooks aqui, um velhinho que está morrendo aqui, tá bem capengão. Mas você começou a travar tudo até o novo, cara. Como é que pode? Esses caras estão vigiando a gente, estão olhando a gente, estão fazendo o quê? Estão... louco. Não é possível, cara. Com uma semana que eu já tô com a internet aqui, praticamente, né? Já começou a ficar lenta. Que é isso, cara? Deve ser uma espionagem. Porque, assim, eu vi dizer que aquele negócio do CAPTCHA, o reCAPTCHA, já viu lá? Aquele reCAPTCHA? Que a gente fazia um serviço para treinar inteligência artificial. Isso. Agora eles estão usando o seguinte, eles analisam se quando você passa o dedo na tela com o cursor, se é em linha reta, se é curvilíneo, se é um robô, se não é. Então, poxa vida, enquanto eu estou passando aqui o mouse na tela, o pessoal está analisando as posições do meu mouse, cara. Pelo amor de Deus, o cara está consumindo, por quê? Os caras querem saber se eu estou entrando no site por meio de um robô ou se sou eu, né? E aí eles estão vigiando essas coisas. Pô, então agora o meu computador fica trabalhando para esses caras. Tinha uns negócios de minerar Bitcoin. Mas como é que minera Bitcoin? Com o quê? Com isso aí? Não, você fica fazendo tipo uma hospedagem pros caras. Daí o cara tem um script. Entendi. Instala no teu computador. Ele fica lá trabalhando na tua máquina. Pois é, eu sempre percebi que alguém estava trabalhando aqui na minha máquina, porque eu falava, deve ser os extraterrestres, porque eu deixo o computador, eu vou para lá e o HD fica... Antigamente fazia até um barulho. Mas assim eu sei que está sempre mexendo alguma coisa. Pô, você dá Ctrl Alt Tab aqui para ver as tarefas que estão aí em paralelo acontecendo. Nossa Deus, agora nesse Windows 10 tem 500 milhões de tarefas acontecendo. Alô. Eu vou ter que colocar esse Open Board em algum lugar aqui para eu não esquecer. Deixa eu ver onde que eu coloco ele. Para eu não esquecer aqui o whiteboard, né? Coloquei nas aulas aqui, vou colocar ele nas aulas remotas. Isso. Pronto. Nossa. Valeu então, pessoal. Vou parar aqui então. Vocês não vão perguntar mais nada, tá todo mundo aí brincando com o gatinho em casa, com o cachorro. Estão com a câmera desligada. E eu tô achando que vocês estão assistindo a aula. Então, eu vou desligar aqui, que parou a aula. E vou interromper a gravação, tá? Muito obrigado.